Olá pessoal, boa noite. Nós estamos começando essa live aqui, tudo é novo pra gente, né? Mas vamos lá. Então eu peço a ajuda de vocês aí. Talvez eu não consiga ler e nem ler para poder responder algumas participações aí de vocês, mas acredito que nas próximas a gente já vai estar bem melhor, tá? Mas se eu conseguir ver aqui, porque o computador tá meio travado, eu vou estar respondendo sim. Se eu começar a ver os comentários aqui, eu vou respondendo, tá bom? Então, olha só, o motivo dessa live é que a gente não vai parar com a escola bíblica também, nem com o culto. Então, hoje nós vamos fazer o estudo número 18, né, da revista que a gente está estudando aí na escola bíblica. Talvez vai estar espelhado para vocês aí, mas reflexões bíblicas, né? A gente está no estudo número 18, então hoje a gente vai fazer a primeira parte do estudo 18. E o tema dele é salvação e o relacionamento familiar. E começa a introdução falando o seguinte: a família é uma instituição criada por Deus. É nela que, primeiramente, desenvolvemos nosso caráter e personalidade. Portanto, nosso objetivo na ação é realçar a importância da família em nosso caminhar cristão, não apenas por ser o ambiente por excelência onde expressamos e desenvolvemos a vida cristã, mas também como por ser ela um veículo de suma importância para o nosso desenvolvimento e santificação. E nós temos uma pergunta aqui para a gente refletir. Família é uma instituição que foi criada por Deus. O que você tem aprendido com a sua família nos últimos dias? Eu acho que a gente tem bastante para comentar. Talvez há umas 2 semanas atrás nós não teríamos, porque a gente talvez não estava nem tendo muito tempo, né, para a gente ficar em casa, fazer o nosso devocional com a nossa família. Mas agora, com mais tempo, infelizmente, com essa questão do Covid, né, a gente vai ter mais esse tempo. E eu acredito que a gente com isso também vai aprender mais coisas com a nossa família. Colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido na palavra de Deus, porque nossa casa é o nosso laboratório. Junto com os nossos familiares, com aqueles que estão mais próximos de nós, é quem nós revelamos de verdade quem nós somos e aonde nós somos mais provados a viver aquilo que a gente fala, aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, né? O ponto número 1 da lição está falando o seguinte: a família atingida pelo pecado. E aí, são o total de 5 pontos dessa lição, e nós vamos falar sobre 3 deles nesse domingo, e domingo que vem, assim Deus permitindo, a gente encerra essa lição de número 18 para a gente passar para o número 19. Então, nós vamos começar falando sobre como o pecado atingiu a família. Eu falei, mas eu já sei, né? Eu já sei da história, que entrou o pecado no mundo e que aí acabou com tudo, que tudo é perfeito, mas é necessário a gente estar falando de novo, a gente pegar a palavra e ler novamente. Então, eu estou aqui, se você tiver acesso aí também na sua casa, se tiver fácil, pega a sua Bíblia, vamos compartilhar a palavra. Nós vamos ler as seguintes referências, ó. Gênesis 2, nós vamos ler do versículo 21 ao 24 agora, ok? Um abraço para vocês aí que tá com a gente, o Marcos, né, Stephanie e outras pessoas que eu não tô conseguindo aqui acompanhar, mas vamos junto aí. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 21 ao 24 diz o seguinte: Então o Senhor Deus fez o homem cair num sono profundo. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez a uma mulher e a levou até ele. Então a gente vê como que começa a família, né? A família é um projeto de Deus, né? É bíblico, ela está nos sonhos de Deus. E mais para frente nós vamos conversar também, a gente vai ver que ela é a célula máter da sociedade. Que quando há um desajuste, um desequilíbrio na família, isso acarreta vários tipos de problema, né? Na comunidade que nós estamos inseridos, na sociedade. Então, nós devemos dar essa devida atenção, investir na sua família, invista na sua família em tempo de qualidade, em estudo da palavra, porque é bênção de Deus, né?
Então, em Gênesis 21, 24, está falando sobre como que Deus criou ali a primeira família, Adão e Eva. E aí nós vamos lá para o capítulo 3, ok? Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o 8. Gênesis capítulo 3, do 1 ao 8. A palavra do Senhor nos fala o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então nós vemos aqui em Gênesis como que Deus cria a primeira família. Depois nós estamos vendo aqui como que o pecado entra e acaba ali plantando essa semente que infelizmente vai produzir muitos frutos ruins, vai gerar morte, divisão, discussão, né? Então algo que Deus criou para ser tão perfeito, por causa da desobediência, né? Acaba prejudicando isso. Mas em Deus, em sua infinita graça e misericórdia, como a gente aprende na palavra do Senhor, envia seu Filho para pagar pelos nossos pecados, para nos resgatar e nos religar com Deus. Mas nós precisamos de saber aonde, biblicamente, aonde que está falando sobre como começou a palavra de Deus, biblicamente falando, quando qual local da Bíblia, lá em Gênesis, que fala que começa ali a degradação da família, né? Eu vou ler para vocês aqui o texto agora da revista, que eu vou mostrar mais uma vez, que a gente está usando, ok? Lá na escola bíblica. Nós estamos na página 87, mas quem não tem problema. Vamos lá, vamos acompanhar. Estes textos nos mostram algumas verdades fundamentais sobre as quais devemos estar atentos. Vamos lá. Deus criou a família para ser feliz, numa relação perfeita com Ele, que é o que nós lemos lá no capítulo 2, né, do versículo 21 ao 24. O pecado produziu o afastamento dos seres humanos de Deus, advindo daí as consequências desastrosas para a humanidade. O pecado gerou desarmonia e violência desde o início, atingindo toda a humanidade. Então, às vezes nós esquecemos, a gente passa o dia a dia e todos nós, né? Qual família que não tem problema, gente? Para, né? Qual família? Não tem essa. Mas talvez por causa da correria do dia a dia, daquilo que a gente vive, os nossos olhos acabam se fechando para as questões espirituais e a gente acaba levando tudo para o pessoal, ou às vezes incompatibilidade de temperamento, que a gente costuma falar muito, né? Mas na realidade nos esquecemos que há uma questão espiritual por trás disso também. E que nós precisamos de enxergar a nossa família como um presente de Deus, como algo que tem que ser investido tempo de qualidade, a finança também, né? Nós temos tantas coisas ao nosso alcance, tem material para quem tem filhos pequenos, tem tanto material para criança, Bíblia infantil, revista infantil, tem aí né, CDs de Aline Barros, por exemplo, entre outros, né? N's aí, pessoas cristãs, servas de Deus, que desenhos também para crianças, para adolescentes, temos literatura, para jovens que falam sobre namoro, gente, tanta coisa. E nós como adultos, aí quem já é pai, já é mãe, ou que é tio, tia, enfim, nós somos responsáveis por estar fazendo esse investimento.
por estar correndo atrás de coisas que vai edificar a nossa casa e a nossa família. E às vezes a gente não percebe que as coisas não são apenas naturais. O inimigo às vezes está causando problema dentro da nossa casa, que ele não pode tocar naqueles que são dele, mas ele pode afligir com flechas inflamadas. Ele pode jogar conversas que vai trazer divisões ali acaba pai brigando com filho, filho com mãe, marido com esposa, e a gente acaba não levando isso também, colocar isso diante de Deus e ter atitudes, né, que vão produzir frutos para a glória de Deus. Então, nós precisamos de ter essa consciência que Deus criou a família perfeita, mas por causa dos nossos erros e atitudes, por causa do pecado, a desobediência, essa estrutura ali, infelizmente, né, foi corrompida, e hoje nós temos a chance da gente alicerçar a nossa família nos princípios da palavra de Deus. Aí eu faço essa pergunta para você aí, ó. Tô vendo aqui a Santuza, a Cristiane e outras pessoas que estão aí nos vendo agora, acho que são as 13. O que você acha que, já que nós estamos na escola bíblica, é interessante a sua participação também, o que você acha que nós estamos deixando a desejar e que você e eu, nós podemos fazer, né, para contribuir para uma melhor harmonia na nossa família? Você está vendo aí, por favor, digita que eu estou vendo o comentário aqui. Vamos conversar um pouquinho? Vamos lá. Enquanto você pensa e contribui com a sua fala, eu vou continuar lendo mais um pedacinho aqui do que o texto nos diz, tá? O crescimento populacional tem sido rápido. As atividades econômicas se desenvolveram, visando, sobretudo, ao lucro e não o serviço ao próximo. A base desse desenvolvimento foi, portanto, o pecado, egoísmo, mentira, falsos valores, corrupção e muitos males que foram atuando sobre nossas relações familiares. E aí eu volto a falar. Cristiane, comenta aí, que eu tô vendo que você tá vendo. Luciana, Josi, o que vocês acham que a gente pode fazer para contribuir para uma melhor harmonia? O que nós, como famílias cristãs, podemos fazer, que talvez nós não estávamos fazendo, que agora a gente vai ter essa oportunidade? O que a gente não estava fazendo que a gente pode fazer, né? Para contribuir para essa melhor harmonia. O que você tem feito para reverter essa situação na sua casa? Vamos lá, ajuda aí, gente, vamos falar. O que você tem feito ou o que você vai começar a fazer agora para que possa reverter essa situação aí na sua família, e dê aí sua opinião também para aquilo que a gente pode fazer para as demais famílias. Vamos lá, gente, me deixa eu aqui esperando só não, tô esperando aqui. Digita aí, fala aí, por favor. Ó, o silêncio, gente, crie silêncio. Esperar um pouquinho. Demora pra esperar pra isso, tá? O Cristiano respondeu aí. Vamos lá, Cristiano falando aqui, mas não chegou para mim ainda não. O que a Cris está falando aí? A tecnologia e a correria do dia a dia acabam nos afastando como família. Mas temos que usar esses meios para nos unir e não destruir. Tecnologia. Isso mesmo, Cris. Isso mesmo, Cristiane. Quem diria, né, que com essa quarentena a gente ia acabar usando mais a tecnologia para a gente estar fazendo isso que a gente está fazendo agora, compartilhando a palavra. E a gente também pode usar isso, né? Agora com os nossos filhos em casa, a tecnologia para apresentar filmes cristãos que falam sobre a palavra, né? Desenhos e outras coisas. A Viviane falou o quê? O Éder da Viviane. O Éder, desculpa, o Éder. Precisamos buscar o conhecimento da palavra para crescermos espiritualmente. Exato, isso mesmo, Éder. Nós precisamos buscar esse conhecimento, nos aproximar mais, né? Isso mesmo, de aplicar isso dentro da nossa casa. Eu acredito que mesmo com essa situação toda que a gente está vivendo, isso também vai contribuir, né, para alguma coisa boa. Ela gostou do exemplo da Bebel, que fez um grupo de crianças, no WhatsApp. Ah, legal. Mas ele perguntar para ela o que a Bebel está fazendo. Eu, se não me engano, eu sei o que é. Isso mesmo. Ô, Cris, a Cristiane está comentando com a gente sobre um grupo, né, que a Isabelle montou com crianças, é um grupo de WhatsApp. E aí, o que ela está fazendo lá? O que acontece um pouco nesse grupo, Cris, que você acha que ela está usando a tecnologia para ajudar? Mensagem da Bíblia todo dia.
Ah, tá. Isso, a Bebel tá mandando mensagens bíblicas, né? Que ótimo. A idade das crianças? Oi? A idade das crianças é de 10 anos? A idade da criança que está nesse grupo são crianças com média entre 9 e 10 anos, né? Aí a gente está no grupo também, os adultos, né? E a gente está colocando. Você está falando que podemos nos unir mais com nossos familiares e é uma oportunidade de orarmos juntos. Isso. E aí, se alguém do grupo aí quiser que a sua criança participe desse grupo também de WhatsApp, é depois só falar com a gente que a gente adiciona ela lá, tá bom? Então é benção, um bom exemplo da tecnologia aí, né? A própria criança evangelizando. A Josi está falando, deixa eu ver aqui. Podemos nos unir mais com os nossos familiares, é uma oportunidade de orarmos juntos, isso mesmo, Josi. Isso mesmo. Essa é a cena pro pessoal. Samuel. Vamos lá, não estou conseguindo rodar aqui não. Estamos todos aqui em família assistindo a live. Bênção, Cris, isso mesmo. A Lu também, viver mais intensamente o amor de Cristo. Eu vou precisar de alguém para me ajudar. Não estou conseguindo levantar não, contra-rega. Levanta aí. O Marcos, né, a preocupação com o próximo, no seio familiar. O Marquinhos, né? Tudo bem, Marquinhos? É uma grande preocupação. Muitos... vemos, né, que as pessoas se preocupam mais com pessoas fora do que a própria família, né, que às vezes fica doente, isso mesmo. Marcos, infelizmente. Estamos unidos conforme a vontade de Deus. Somos igreja, né, gente? A gente está nessa quarentena, mas nós vamos estar juntos. Não estamos fisicamente, mas vamos estar como igreja do Senhor. Levanta aqui no meio. Né? Isso. A Ângela falando que precisamos de mais diálogo. Isso mesmo, gente, que a correria, às vezes a gente não conversa. Né? Os filhos da gente chegam da escola, a gente está com tanta coisa para fazer, o marido, a esposa, a gente acaba não conversando. A gente precisa, sim, de desenvolver isso. Mesmo quando você não tiver afim, a gente tem que conversar. Isso mesmo, né? Nós temos essa oportunidade aí de estar desenvolvendo maior vínculo com os nossos familiares. Isso mesmo. Vamos para o ponto 2 aí, da revista, que fala o seguinte: a importância da família. Olha só. O que diz o autor aqui? Embora a família tenha sido atingida pelo pecado, ela continua e continuará sempre muito importante. Acho que isso aí é claro para nós todos, né? A família é a célula máter da sociedade, que é aquilo que eu tinha comentado com vocês, e isso é uma fala até mesmo de Rui Barbosa. E ela é emblemática, né? Pois a sociedade é formada por famílias e é dela, principalmente, que recebe influências positivas ou negativas. Se observarmos os graves problemas da sociedade brasileira, veremos que em grande parte deles tem origem em famílias desestruturadas e com carências de valores econômicos, afetivos, morais, espirituais e por aí vai, né? Por outro lado, a sociedade também traz o bem ou o mal para as famílias, dependendo dos valores cultivados, né? O que nós temos cultivado? Vamos parar para pensar um pouquinho aí. O que você tem cultivado? Quais são os valores que a sua família tem cultivado, né? Especialmente pelos que exercem posições de poder. Se os valores forem a verdade, a solidariedade, a justiça e a paz, as famílias serão tratadas com dignidade em todos os sentidos e terão condições básicas para a educação de seus filhos. Se, pelo contrário, predominam no alto da pirâmide social a mentira, o egoísmo, a injustiça, a corrupção e a violência, as famílias sofrerão, gerando consequências funestas para a sociedade. Não é isso que temos visto acontecer? E aí, galera, vocês concordam? O que vocês acham? É isso que a gente tem visto acontecer? Essa degradação dos valores familiares, né? A gente não tem cultivado esses valores de acordo com o perfil daquilo que você deseja para sua casa, porque a gente acaba colocando outras coisas como prioridade e, infelizmente, a gente está colhendo isso na sociedade, a falta de amor, o egoísmo, a cultura da mentira, da sexualidade infantil, do erotismo infantil tem sido assim disseminado, e às vezes a gente está calado, né? Nós estamos calados, nós estamos passivos diante da televisão, estamos passivos diante das coisas que têm acontecido às vezes na própria escola, e a gente não tem desenvolvido essa cultura cristã. Né? O que você acha? Você acha que isso é verdade? O que você acha aí, Rafael, Viviane, Cris, pessoal?
Pessoal, vocês acham que nós temos visto e temos sofrido essa consequência da degradação familiar como célula máter da sociedade? Vocês têm visto aí? Demora um pouco eles receberem a mensagem. A gente está colhendo já os reflexos, né, da desestruturação da família, baseada e fundamentada nos valores cristocêntricos. Vou repetir, ó. Você acha que nós já estamos sofrendo consequências e o reflexo das famílias que não estão sendo estruturadas nos princípios bíblicos cristocêntricos? Josi. Isso mesmo, Rafael. A gente observa nos consultórios psiquiátricos, psicanalistas, com psicólogos, né? Muitas pessoas sofrendo já na idade adulta por causa de questões que foram mal resolvidas, mal vividas na infância, na família, né? Cris, a gente percebe esses conflitos de valores, sim, no trabalho, na escola, e o nosso papel é muito importante, o seu papel é muito importante para a gente começar a resgatar esses valores bíblicos, né? Como diz, tem uma música da Marcela Thaís que diz: eu tenho um coração moderno, a moda antiga. Eu acho que a gente tem que buscar isso. E nessa introdução dessa música dela, ela fala, né, que nós precisamos resgatar esses valores cristãos. E isso vai começar dentro da sua casa, né, Lu? Marcos, isso vai começar dentro da nossa casa, por nós mesmos. A gente tem que começar a resgatar esses valores aí, né? E tanto na palavra de Deus, tanto no Antigo e no Novo Testamento, nós temos essas orientações que são preciosas, gente. Então nós precisamos de fazer essa leitura bíblica na frente dos seus filhos, sabe? Às vezes a gente lê a Bíblia só no nosso quarto, a gente ora ali só no nosso quarto, que tem que ser feito, é bíblico. Mas é muito importante que você que é pai, você que é tio, você que é cristão, faça isso na frente das crianças, sabe? Faça isso na frente das demais pessoas, porque é vendo que eles aprendem muito, né? A Cristiane fala aí, ó, o Eduardo, a Anabelgo, né? Estão tentando nos forçar aos poucos a aceitar os parâmetros do mundo como a diversidade, por exemplo. Sim, nós temos que amar a todos, respeitar a diversidade, as diferenças, né? Mas como Deus, ele ama as pessoas, mas ele não ama o pecado, nós temos que amar essas pessoas, respeitá-las, mas a gente não é obrigado a levar esses padrões para dentro da nossa casa. A Bíblia é o nosso manual, né? O Cristiano fala aqui, ó, que o inimigo tem tentado mesmo destruir as famílias e nós devemos nos achegar mais nas coisas do Altíssimo, verdade. Como é que a gente vai dar algo que a gente não está buscando, recebendo, né? Nós precisamos de buscar mais isso e dar esse exemplo. Então deixe seus filhos verem você joelhada ali orando, deixe seu cônjuge ver. Claro que não é para se exaltar, gente, quem somos nós, mas eu falo assim de vez em quando, porque a criança ela aprende principalmente pelo que ela vê, até mais às vezes o que a gente fala, né? Ela aprende mais pelo que ela vê. Então, ela vendo vocês ter essa atitude, ela vai crescer com certeza e vai refletir, vai fazer também o mesmo, né? Então, continuando aqui a leitura da revista, fala o seguinte aqui, ó. No texto de Deuteronômio, ele nos mostra que a família deve servir de veículo para o ensino como os valores antigos às gerações seguintes, né? Eu vou abrir a Bíblia, se você tiver com a Bíblia aí, abre em Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 4 ao 7. Então, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 7. Vamos lá, vamos abrir a palavra aqui. Deuteronômio, capítulo
6, versículo 4 ao 7. Deuteronômio 6, do 4 ao 7. A palavra de Deus diz assim. Olha só que interessante. E Santos, obrigado pela sua colaboração aí, né? As pessoas não estão levando a sério a palavra de Deus, infelizmente. Então, Deuteronômio 6, versículo 4, diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência. Olha que legal, gente, eu estou no versículo 7. Deus fala com a gente assim, olha, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômio 6, do 4 ao 7. Olha que coisa linda. Realmente a palavra de Deus, ela tem a orientação que a gente precisa. E olha, que eu observando aqui nesses versículos, que Deus ele fala, ouça, ó Israel, né? Ouça o que eu estou falando. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E aí ele vem falando para a gente amar Ele com todas as nossas forças. Depois no versículo 6, ele vem falando que essas palavras que eu hoje te ordeno estejam em seu coração. Olha como que ele vai falando mais de uma vez. Esteja em seu coração. Aí depois no versículo 7 ele diz assim, ó, ensine-as com persistência aos seus filhos. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho 2 meninas. Agora a Manu já tá maior, mas assim, ainda tenho, às vezes, a gente ainda faz a leitura bíblica com elas à noite e tal. Mas a gente fazia isso assim todos os dias mesmo. A gente lia a palavra de Deus e às vezes eu chegava cansado, o Rodrigo tava cansado. E aí tinha gente que falava, não, vai você hoje, não, vai você. E aí quando eu não queria ir, eu ficava assim, ai meu Deus do céu, eu não tô querendo ir, mas gente, isso vai passar e esse é o tempo, a gente não pode deixar de fazer, né? E olha, a palavra de Deus já ensina a gente, ele fala que, ó, ensine-as, né? Ensina os seus filhos com persistência, converse sobre a palavra quando estiver sentado. Então, às vezes a gente está na hora de almoço, na hora do lanche, ou passando. Toda oportunidade a gente deve utilizar para falar, né, com as pessoas sobre a palavra de Deus, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, né? Converse com ela quando estiver no caminho, quando estiver andando com eles, quando for se deitar, quando se levantar. Ainda fala assim, amarre-a no sinal ali, como nos braços, quer dizer, como sinal, né? E na testa. E ainda coloca no batente das portas da sua casa e em seus portões. Eu não sei se vocês estão percebendo como eu aqui, como que Deus, ele fala de novo e dá várias estratégias pra gente colocar no portão da casa, ele falar quando tá levantando, quando tá no caminho, tá? Vocês acham que diante disso que a gente leu aqui, será que Deus estava querendo mostrar algo pra gente? O que será que Deus estava querendo mostrar pra gente? O que vocês acham? Fala aí, por favor. Deus, ele fala várias vezes, né? A mesma coisa, que é pra gente buscar, pra gente passar o conhecimento dele, mas nos dá estratégia. Por que vocês acham que ele estava falando isso? Por que ele fala mais de uma vez? Porque a palavra de Jesus é vida, isso mesmo, Cristiano. Sem Jesus, sem a palavra de Deus, é como se a gente estivesse andando morto-vivo, né? Como se aquilo que a gente fala, que a gente ensina, não tivesse poder nenhum. É só quando a gente conhece o Senhor e prossegue em conhecê-lo, que a gente realmente consegue fazer diferença. A Ângela está falando com a gente aqui, ó, realmente
observei o tanto que a filha dela, né, a Larissa, está dedicada e buscando mais os caminhos do Senhor. Isso é o exemplo, a gente tem que encaminhá-los, né? A palavra deve ser ensinada, é isso mesmo, Cris, também vejo isso, que Deus ele fala várias vezes para que a gente tenha essa consciência de que isso é muito importante, que para ele é muito importante que a gente aprenda, mas que a gente também fale e dê o exemplo dentro da nossa casa, e ensine, né, os nossos filhos. Isso mesmo. A palavra deve ser ensinada. Também tenho essa mesma percepção quando eu vejo nesses versículos que nós lemos. Em Efésios, irmãos, Efésios eu não vou ler agora, mas Efésios capítulo 5, versículo 21, esse texto mostra que Deus se importa com o modo como acontecem as relações familiares. Cada pessoa da família deve estar disposta a contribuir para a boa harmonia daquele ambiente. O ensino é o melhor exemplo. Isso mesmo. A Bíblia foi escrita dentro de um contexto social que não podemos ignorar. O nosso papel é estudar seus textos com respeito, submissão e discernimento, procurando sempre perceber não somente as regras, mas os princípios, não as regras em si somente, mas os princípios que estão por trás delas, para que sejamos sal e luz nesse mundo. Exatamente, Cristiano, a palavra, ela muda paradigmas, ela faz essa metanoia, essa mudança de mente, faz a gente ser um novo homem. Então, se a gente não tem palavra, a gente não vai ser um novo homem, uma nova família. Se a gente quer transformação dentro da nossa casa, no nosso contexto familiar, consequentemente na sociedade, a gente precisa começar a fazer isso dentro da nossa casa, através do conhecimento bíblico e da transmissão desse conhecimento, né? E aí, olha só que interessante, a gente viu regras aqui, nós estamos vendo a palavra do Senhor e a gente precisa entender quais são os princípios por trás disso. Deus não fala pra gente só não viver no pecado ou não se distanciar do conhecimento da palavra só por falar, para ele dar uma ordem pra gente, mas qual que é o princípio por trás disso, né? Existem vários princípios, porque como a gente estava comentando aqui, não existe vida fora da presença de Deus, né? Fora da presença de Jesus. Então nós precisamos de estar sempre nos alimentando da palavra, orando, falando, cantando a palavra, né? Para que essa vida possa estar fluindo em nós e através de nós e de nós, né? E dentro da nossa casa também, porque a minha e a sua casa, ela deve ser um reflexo, né, do reino de Deus. E às vezes eu fico pensando, nossa, tem hora que eu tenho alguns comportamentos aqui dentro de casa, eu perco as estribeiras, eu falo, ai meu Deus do céu, me perdoa, tem misericórdia. Aí eu lembro, eu também estou no processo, nós todos estamos nesse processo. O que a gente não pode fazer é a gente dizer assim, eu sou desse jeito, eu nasci assim, e eu vou morrer assim, se quiser comigo vai ser dessa forma. Não, se a gente serve um Deus maravilhoso, a gente pode buscar o Espírito Santo, e se eu cair hoje, eu não agir com a minha família do jeito que eu deveria de agir, Deus me dá um dia para que eu tenha a oportunidade de refazer, de fazer novo, de ter uma postura diferente, e isso com aqueles que são dentro da nossa casa, e o Espírito Santo de Deus vai nos moldando. E às vezes eu não sei, talvez alguém está me assistindo aí e vai falar, Valéria, mas lá em casa você não sabe, o meu pai ou a minha esposa, ou sei lá, qualquer da família, é uma pessoa tão difícil de conviver que não dá nem vontade de ficar dentro de casa. E infelizmente isso é uma realidade mesmo, gente, né? Mas muitas das vezes a mudança ela vai acontecer a partir da sua vida, a partir da nossa vida. Então a mudança tem que acontecer primeiro em nós. Essa palavra de Deus, né, que a gente vem buscando, ela vai nos dando força para a gente saber lidar com determinados tipos de comportamentos, de pessoas, e principalmente dentro da nossa casa, que às vezes nos fere, nos decepciona, né? Isso mesmo, Cristiano, é um processo, né, de santificação. E Deus vai nos ajudando nesse processo. Olha, hoje eu vacilei, eu não devia ter gritado, não devia de ter sido grosso ou ter sido grossa, mas Deus me perdoa. Se tiver que pedir perdão ao seu filho para alguém, pede perdão e vai para Deus, coloca o seu joelho no chão, fala, Deus me capacita, porque não está fácil conviver aqui nessa situação, mas eu quero viver a sua vontade.
e que o Senhor faça o seu milagre, né? E que eu possa, se no mínimo eu não vier a poder mudar, né, algum tipo de situação aqui dentro de casa, mas que também eu não venha ser um instrumento para que essa bênção, esse milagre venha acontecer. E muitas das vezes a gente não consegue sozinho, não. A gente fica nervoso, né? As pessoas decepcionam a gente e tal. A gente pisa na bola também, né, gente? Não é só os outros que pisam na bola com a gente, não. A gente também chateia, né? Os nossos maridos, nossos filhos, as pessoas em volta, enfim. Então a gente tem que pedir a Deus graça para que a gente melhore e para a gente possa ver essa mudança, esse milagre de Deus dentro da nossa família, né? Então, olha só, o último ponto que a gente vai estar conversando aqui, ó, que está na revista, que a gente está fazendo o estudo, é o seguinte: os familiares como semelhantes. Nós precisamos de ver os nossos familiares como os nossos semelhantes. E a revista, o autor diz assim: se todos os membros da nossa família são nossos semelhantes, precisamos aplicar a eles os mesmos princípios vistos na palavra, no que a gente já estudou, no que a gente já sabe, que são respeito, amor, compreensão, perdão, justiça, serviço. E cá pra nós, gente, às vezes é mais fácil a gente ser educado, a gente ser amoroso, a gente servir quem tá lá fora. Porque quando a gente chega dentro de casa, você quer descansar, você quer ser servido, né? A gente não quer ter trabalho, mas na realidade o que a palavra de Deus diz que quem é o nosso próximo? Quem é o nosso semelhante? Todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, essa questão de respeitar, de falar com amabilidade, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, meu Deus, eu tenho dificuldade, eu estou pedindo a Deus graça, sabe? Deus tem me transformado, mas eu preciso melhorar muito. Mas com os que são dentro de casa, às vezes que a gente é mais grosso. Mas se a gente está sendo assim, a gente tem que entender que não deve ser assim, isso não é vontade de Deus pra gente não, né? Nós precisamos de ter respeito, amor, compreensão, perdão, justiça e servir os da nossa casa também, não é verdade? Isso mesmo. Desde o bebê que chega à família até o maior de idade, todos são nossos semelhantes, merecendo a nossa consideração pelo que são em essência, imagem e semelhança de Deus, porque eles também são imagem e semelhança de Deus. Isso, Marcos, Deus tem um plano perfeito, pode até demorar, mas nós veremos que Ele tem o melhor para nós, em nome de Jesus. Amém. Apesar de todos serem iguais em essência, sabemos que aqueles que estão em fase de desenvolvimento físico, emocional e intelectual, com dependência econômica de sua família, precisam de diferentes cuidados e orientações. Disciplina, precisam de diferentes orientações de cuidados, também de limites, por parte de seus pais ou cuidadores, para que se desenvolvam física, emocional, moral e espiritualmente do modo mais possível. Então, eu acredito que a maioria do que nós estamos vendo aqui, nós somos adultos, né? E às vezes a gente não enxerga os nossos familiares dessa forma, que cada um está dentro de um período de fase de desenvolvimento cognitivo. Cada um está numa fase de desenvolvimento espiritual. E às vezes a gente quer pôr todo mundo dentro de um saco ali, né? E tratar todo mundo igual. Mas nós precisamos ter essa consciência, que cada um está dentro de uma fase de desenvolvimento. Até nós também, né? E que a gente possa contribuir para que esse aprendizado, essa palavra de Deus, flua de maneira plena, de acordo com o Espírito Santo de Deus. Então, para a gente encerrar aqui, eu vou estar lendo aqui o último parágrafo, que fala assim, ó: embora os papéis exercidos pelos membros de uma mesma família sejam diferentes, devem eles ser exercidos da melhor forma possível, visando o bem a todos. E aí eu deixo uma pergunta para a gente refletir aqui. No lar, talvez seja o lugar mais difícil de se aplicar o caráter, dado a intimidade entre os seus. Assim, se cada um desempenhar o seu papel com respeito e amor, haverá harmonia. O desempenho do seu papel tem contribuído para a harmonia entre os seus familiares? Para a gente encerrar isso aqui, vamos só, alguém pode comentar? O seu desempenho, do seu papel dentro da sua casa, tem contribuído
para a harmonia dentro da sua casa com seus familiares. E lembrando que ninguém é perfeito, né, gente? Todos nós precisamos da presença de Deus. Eu confesso para vocês que, infelizmente, às vezes, eu me pego tendo um comportamento que eu falo, Deus tem misericórdia da minha vida, porque às vezes nervosa, altero a voz. E aí eu fico muito triste, porque eu fico imaginando, né, como será que Deus fica, né, quando eu ajo assim. E ao mesmo tempo eu peço ao Espírito Santo e vou tentando, falando, não, Deus, eu quero mudar, me ajuda, me perdoa. E aí a gente vai tentando mudar, gente. E com vocês aí, acontece também ou não? Tá tudo de boa? Não tem esse tipo de problema? O pessoal aí tá com vergonha de falar? Ah, tá. O Rodrigo tá me orientando aqui, falando que às vezes demora, né? Tá certo. A Cris tá falando aí, eu tenho tentado melhorar... Não, desculpa, deve ser o Eduardo. Tenho tentado melhorar como pai, principalmente na questão de paciência. É um desafio, Eduardo. E a gente que tem criança nessa faixa etária, né, de até os seus 10 anos, 12 anos, cada fase tem sua particularidade, mas às vezes é difícil mesmo, mas com o Espírito Santo a gente consegue. O Cristiano, né, é de pensar, nada é tão bom que não possa melhorar, isso mesmo. Relacionamento do esposo com a esposa, né, de filho com o pai, a gente precisa de melhorar sim, para que em nome de Jesus, né, a sua família, a nossa família possa ser um celeiro de bênção e uma célula máter para a transformação dessa sociedade. O Marcos tá falando, né? Tá rindo aí, né, Marcos? Eu sou o mais imperfeito da família e vamos que vamos, isso mesmo, vamos que vamos. É difícil, mas eu tenho aprendido muito e com o Espírito Santo me mostra como devo agir em certas atitudes. Ângela, se o Espírito Santo não orientar a gente faz besteira. A gente precisa dessa orientação mesmo. Mas com ele, em nome de Jesus, a gente vai conseguir, né? Eu vou estar fazendo oração com vocês aqui e aí a gente vai encerrar essa live da Escola Bíblica hoje. Domingo que vem, assim Deus permitir, 18 horas é o horário da Escola Bíblica. Às 19h30 a gente vai ter, nós vamos estar nos reunindo de novo para fazer um culto aí nos lares, tá? Então eu conto com a presença de vocês de novo, né? Vai ser gravado também, vai ficar gravado quem não puder, mas quem puder tá participando com a gente aí, louvando, vai ser benção. A Stephanie diz, tenho tentado ser uma esposa melhor, ainda que tenho que melhorar cada dia, isso mesmo. A Luciana, a Lu, né? Tenho tentado, mas somos imperfeitos, mas buscando a palavra tenho aprendido muito em relação à paciência. Antes contava até 10, né? Eu não tô vendo o restante, mas eu acho que eu já sei. Eu tenho que contar até 20, até 30, né? A Viviane, né? Eu tô falando buscar ser melhor cada dia, isso mesmo, com os da nossa casa, com os de fora. O livro é uma bênção, né? O poder da paciência. Tem até indicação de um livro aí. Beleza, ô Eduardo. Não sei se é o Eduardo, a Cris, eu vou procurar saber. O poder da paciência. Coloca o nome do autor aí, por favor, tá? Pra gente achar. A Josiane aí tem o pedido ao Senhor para melhorar mais e como mãe, ter paciência, sabedoria, isso mesmo, o Josi. Que a gente seja aí um instrumento de Deus, né? E que a gente tenha o autogoverno, o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, obrigado, meu Senhor, por esses momentos que nós tivemos a oportunidade de estudarmos a Sua palavra. Pedimos, meu Deus, que o Senhor venha abençoar as nossas famílias, que as famílias sejam reestruturadas, meu Deus, sejam fundamentadas na Sua palavra. Meu Deus, que a sociedade possa ser transformada pelo Teu poder e através das nossas vidas também. Traz a paz do Senhor em minha casa, nas nossas casas. Transforma-nos, ó Pai, traz a unidade. Repreende todo o inimigo, toda a seta do inimigo, meu Deus, que cada um de nós sejamos transformados, estejamos tratando uns aos outros com respeito, com amor, com paciência. Tenhamos, ó Deus, palavras bíblicas em nossos lábios, ó Deus, que a gente venha declarar a palavra do Senhor e que em nome de Jesus nós sejamos obedientes ao Senhor. Obrigado, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém.
Amém? Glória a Deus. Um grande abraço para vocês e muito obrigado, tá? Então, até Escola Bíblica, domingo que vem, 18 horas, e o culto daqui a pouco às 19h30, tá? A paz. Fiquem com Deus.